Para você que gosta de automobilismo, estamos chegando com mais uma edição do Primeiro Stint. Essa aqui no formato Fala que eu discuto. Estou aqui com o que aconteceu no Grande Prêmio do México de Fórmula 1 para a gente debater e falar um pouquinho dessa corrida que deu aí quem sabe, um tempero especial nesse campeonato mundial de Fórmula 1 com o Lando Norris tirando 10 pontos em relação ao Verstappen. Agora o Max Verstappen 47 pontos à frente do Lando Norris. Bom, acho que o primeiro detalhe que a gente precisa abordar é essa dobradinha que esteve perto de acontecer da Ferrari, né? Mais uma vez a Ferrari andando muito bem, o resultado não foi concretizado ao final na bandeirada, porque o Charles Leclerc acabou cometendo um erro, escapou da pista e com isso perdeu posição para o Lando Norris. Então Carlos Sainz Jr. vence a prova, Lando Norris em segundo, Charles Leclerc em terceiro. Primeiro, sinal de alerta aí, mais um erro do Leclerc, né? Um cara que muitas vezes, sob pressão, acaba não entregando, e foi mais uma vez o que a gente viu, então é algo para ficar de olho aí no futuro. Carlos Sainz Jr. vencendo e dando indícios de que a Ferrari pode brigar pelo título no ano que vem. Essa frase foi a que mais me chamou a atenção do que ele falou, né? Ele desceu do carro e falou, poxa, feliz de ter vencido, mas é aquela sensação agridoce, porque eu sei que eu não vou estar aqui no ano que vem, quando a Ferrari deve disputar o título mundial. Então esse é um bom sinal para o Lewis Hamilton que está chegando e por que não para o Charles Leclerc que já está lá, né? Esse crescimento, essa ascensão da Ferrari. A Ferrari agora ultrapassou a Red Bull no Mundial de Construtores, né? Ela chegou aí para a segunda posição, é a nova vice-líder do campeonato, estou abrindo a tabela aqui, 537 pontos. A McLaren tem 566 lá na frente. Parece difícil que ela possa ameaçar de fato a McLaren, mas eu já acho que à frente da Red Bull ela vai terminar. E aí teríamos uma estatística muito interessante que, caso o Max Verstappen seja o campeão do mundo e a Red Bull termine na terceira posição, vai ser a primeira vez que isso acontece desde 1983, desde que o Nelson Piquet ganhou o campeonato pela Brabham e a Brabham foi também a terceira colocada. Mas eu acho que o que mais chamou a atenção nesse fim de semana mesmo foi a questão das punições ou da punição ao Max Verstappen, né? Em função daquela disputa um pouco justa com o Lando Norris, e eu acho que foi absolutamente correta a decisão. Muita gente falando, mas por que pune agora e não puniu lá nos Estados Unidos? Eu acho que parte disso já foi discutido aqui no programa da semana passada, em que a gente falou isso, né? Olha, você tem aí diferentes juízes, né? Você tem diferentes pessoas julgando os casos. Eram 4 lá no México, outros 4 nos Estados Unidos. Acho que a repetição de 1 ou 2, se não me engano, apenas. Então são pessoas com visões diferentes. Elas podem determinar uma punição diferente em relação ao que aconteceu. Então, isso é natural. Alguma inconsistência entre as punições acontece entre uma prova ou outra. É a mesma coisa com um árbitro de futebol. Para chutou a bola, bateu na mão do cara, é pênalti, para o outro não é. E assim a coisa anda, entendeu? Você nunca vai ter um padrão nessas decisões, porque tem o critério ali, tem um pouco de subjetividade e depende da pessoa que está analisando. Minha visão, absolutamente justas as punições ao Max Verstappen. Ele também parece que absorveu isso normalmente, né? Tipo, era mesmo para acontecer. E digo mais, fez de caso pensado. Tanto fez de caso pensado que ele fala, bom, aconteceu isso, eu tomei a punição, mas o Lando Norris não ganhou a corrida. Por quê? Quando isso aconteceu, era a 10ª volta da prova. E a gente tinha ainda a possibilidade do Lando Norris crescer, do Lando Norris fazer um trabalho ali que pudesse lhe permitir vencer a corrida. Então, essa atrapalhada, por assim dizer, que o Max Verstappen deu nele na disputa por posição, chama atenção e com certeza é um tempo que impediu que o Lando Norris pudesse brigar pela vitória. O Lando Norris chegou a 4,7 do Carlos Sainz na bandeirada. Então, mais uma vez, justíssima punição ao Max Verstappen. Eu chamava a atenção, antes mesmo do início da corrida, para o fato da largada lá no México, né?
uma freada ali que está a 800 metros de onde os pilotos largam, uma possibilidade de vácuo muito grande que pode ser tirada ali, e de fato ocorreu. De fato, o Verstappen ultrapassou o Carlos Sainz na largada, mas o Sainz em 9 voltas conseguiu superá-lo novamente. Por que eu falo disso? Por que eu falo do Verstappen, desse salto que ele deu e da grande corrida que ele fez? Punido, hein? Punido, ainda chegou na 6ª posição e teria possibilidades aí de, quem sabe, até brigar por pódio, não fosse o incidente que teve com o Lando Norris. Porque eu acho que a gente está vindo para o Brasil, a gente tem a etapa desse fim de semana, e eu acho que a Red Bull é uma equipe que pode andar bem aqui. Não digo que é favorita, acho que a McLaren ainda chega como favorita, tanto que o Lando Norris o ano passado largou na frente também na prova sprint. Mas eu acho que a gente tem no Max Verstappen aí um candidato sim à vitória em Interlagos, pelo histórico que a Red Bull tem no circuito de Interlagos, um circuito também em altitude. Vamos falar, né? A gente teve o México, uma pista com muita altitude, onde a Red Bull costumeiramente anda bem. Verstappen foi segundo no grid, poderia ter ido melhor na corrida. A Áustria é um outro circuito em que a gente tem altitude parecida com São Paulo e a Red Bull sempre performou muito bem lá. Brasil, agora Interlagos também, oferecendo essa chance aí ao Max Verstappen de brigar por essas posições mais adiante, né? Vamos ver o que acontece. Eu acho que ele tem a chance aqui em Interlagos de definitivamente minar essas chances, essas possibilidades do Lando Norris, se é que ele ainda as tem, né? Porque tendo essa diferença toda aí para o Verstappen, né? 47 pontos, faltando Brasil, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi, para mim é uma diferença grande o suficiente para que o Verstappen já não tenha mais grandes preocupações. Preocupações quem deve ter é o Sérgio Pérez, né? De novo, que corrida ruim fez o Sérgio Pérez, largando lá atrás, apanhando do Liam Lawson o tempo todo, né? Ali nas disputas por posições. E vamos lembrar, o Liam Lawson está correndo na equipe irmã, na RB, enquanto o Sérgio Pérez está na Racing Bulls. Perdão, o Sérgio Pérez está na Red Bull, a equipe principal, e não deveria estar tomando esse calor, esse sufoco do Liam Lawson. Acho que na briga entre eles ali, em que a gente teve aquela disputa em que o Sérgio Pérez primeiro força por dentro, o Liam Lawson acaba escapando, volta para a pista, força o Pérez para fora e se mantém à frente, acho que esse é o limite que a gente deve ver em disputa por posições. Eu não puniria ninguém ali, como a FIA definitivamente não puniu também. Acho que aquele movimento, jogar duro daquela forma, para mim é o suficiente, é o limite ali que você tem para se analisar uma disputa. Acho que foi uma disputa dura, mas uma disputa normal. Por isso não gostei nada no final da prova, quando o Liam Lawson mostra o dedo do meio para o Pérez. Achei uma coisa absolutamente desnecessária. Primeiro porque a batalha foi boa, foi interessante, mas tudo, na minha visão, dentro da regra. O Lawson reclamou depois que o Pérez estava fechando ele, etc., mas se arrependeu também, falou que não deveria ter feito isso, e acho que também não deveria, porque mostra um certo desequilíbrio, que é o que a Red Bull não quer ver. Ela vê isso no Tsunoda. O Tsunoda é um cara que às vezes é meio fio desencapado, e não precisa que o Lawson seja assim, não. Tomara que ele consiga botar a cabeça no lugar aí e entender que a parte dele dentro da pista ele tá fazendo, né? Não precisa fazer nada além disso para conquistar o respeito da equipe Red Bull. Fernando Alonso, 400 grandes prêmios, quem diria, hein? Fernando Alonso chega a 400 grandes prêmios na Fórmula 1, piloto bicampeão do mundo, piloto que teve os seus problemas, é verdade, teve as suas crises, é verdade, mas que ainda assim está entre os grandes pilotos de todos os tempos. Muita gente me fala, poxa, mas é tão estranho você ver o Alonso e falar, poxa, ele é só bicampeão do mundo. Gente, bicampeão do mundo. Emerson Fittipaldi faz alguma falta, um terceiro, um quarto, um quinto título na carreira do Emerson Fittipaldi? Para mim não, ele é o Emerson Fittipaldi, não deixa de ser. O Fernando Alonso, idem, é o Fernando Alonso. O Ayrton Senna, 3 vezes campeão mundial, poderia ter sido 5, 6, 7, 8. Faz alguma falta? Nenhuma. Ayrton Senna é Ayrton Senna independentemente do número de títulos. Então, ainda que o Alonso se aposente sem ganhar mais nenhum campeonato, que é o que eu acho que vai acontecer, infelizmente acho que ele não vai ter tempo de colher os frutos dessa retomada da Aston Martin, né, desse crescimento da Aston Martin,
ainda assim eu acho que o Fernando Alonso tem uma carreira elogiável e que a gente precisa prestar muitas honras aí ao que ele conseguiu na carreira. Falar um pouquinho da Haas. A Haas conseguiu um resultado importante, que é essa sétima posição do Kevin Magnussen e o 9º lugar do Nico Hülkenberg. E dessa forma, a gente tem agora a Haas muito à frente da Racing Bulls. A Haas chega a 46 pontos, a Racing Bulls está estacionada em 36. Muito em função da corrida problemática do Liam Lawson e também da corrida problemática do Yuki Tsunoda, que acabou batendo, inclusive. Então é algo que precisa aí de uma atenção por parte da Racing Bulls para que os pilotos não comprometam esse resultado, já que a Haas de fato tem crescido, tem andado melhor do que a Racing Bulls a ponto de ter aberto aí 10 pontos de vantagem no campeonato a 4 provas do fim. A Williams, com o Albon e o Colapinto, dessa vez não pontuou, né? O Albon, uma sequência de fim de semana horroroso, acabou batendo lá com o Oliver Berman na classificação, no que foi para mim e para os comissários, e para eles também, depois eles assumiram um incidente de corrida, foi no treino, mas eles chamam um incidente de corrida, né? Racing Incident. Então, acho que faltou bastante aí do Albon, não só na questão da classificação, como também no próprio domingo, em que ele bate com o Yuki Tsunoda, também, na minha visão, um incidente de corrida, mas se estivesse mais à frente, provavelmente não teria tido esse tipo de problema, né? Enquanto isso, Franco Colapinto vai crescendo, é o 12º colocado na prova, né? Foi o 12º colocado na prova e tem cada vez mais possibilidades de estar, quem sabe, numa equipe no ano que vem, seja ela a Racing Bulls, seja ela eventualmente a Sauber, que tem expectativa aí também em relação a Gabriel Bortoleto, mas o Colapinto é um cara que está fazendo um excelente trabalho e tem também essa confiança por parte dos chefes de equipe da Fórmula 1. Um assunto espinhoso que pouca gente toparia tocar. Oscar Piastri. Eu já falei algumas vezes que o Lando Norris tem no Oscar Piastri um monstro muito maior do que ele é. Sabemos que o Piastri, de fato, é um cara muito competitivo, é um cara que vai conseguir bons resultados ao longo da carreira. Mas a gente tem de pensar também que, neste momento, ele deve muito em relação ao Norris. É claro que em algumas provas ele pode sim chegar à frente, ele pode disputar, ele pode ter ali o seu posicionamento, pode vencer corridas. Ambos venceram 2 provas esse ano. Mas eu acho que em termos de consistência o Norris ainda é muito melhor do que o Piastri. Não quer dizer que o Piastri não venha superar isso no futuro. Mas não há porquê o Norris criar no Piastri esse fantasma que ele criou ao longo do ano. Acho que o resultado da prova desse fim de semana deixa isso muito claro. O Piastri foi apenas o 8º colocado e ficou também no Q1, né? Não teve a possibilidade de passar adiante, de brigar pelas primeiras posições na classificação. Bom, meus amigos, chegou a semana do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Se você vai a Interlagos, aproveite, curta, faça desse fim de semana o fim de semana mais especial para você no campeonato inteiro, tenho certeza que vai ser. Mostre o seu apoio também ao seu piloto favorito e faça aquela festa que a gente está acostumado a ver em Interlagos, sempre com muita alegria e muita energia da torcida brasileira. Da minha parte, esse foi o resumo aqui do Grande Prêmio do México de Fórmula 1. Se você gostou, deixe o seu like. Se você gostou, compartilhe, inscreva-se no canal e também participe aí nos comentários. Teve alguma coisa que eu falei que você não concordou ou que você quer acrescentar algum outro ponto? Só deixar aí nos comentários e a gente vai trocando essa ideia, tá bom? Da minha parte, um grande abraço e até a próxima. Tchau!